Vamos aqui à solução de mais um problema do nosso curso completo de raciocínio lógico. Diz assim: Fátima, Beatriz, Gina, Silvia e Carla são atrizes do teatro infantil e vão participar de uma peça em que apresentarão, não necessariamente nessa ordem, os papéis de fada, bruxa, rainha, princesa e governanta. Como todas são atrizes versáteis, o diretor da peça realizou um sorteio para determinar a qual delas caberia cada papel. Antes de anunciar o resultado, o diretor reuniu-se e pediu que cada uma desse seu palpite sobre qual havia sido o resultado do sorteio. Disse Fátima: acho que sou governanta, Beatriz é a fada, Silvia é a bruxa e Carla é a princesa. Disse Beatriz: acho que Fátima é a princesa ou a bruxa. Disse Gina: acho que Silvia é a governanta ou a rainha. Disse Silvia: acho que eu sou a princesa. Disse Carla: acho que a bruxa sou eu, ou a Beatriz. Nesse ponto, o diretor falou: todos os palpites estão completamente errados. Nenhuma de vocês acertou sequer um dos resultados do sorteio. Um estudante de lógica que a tudo assistia concluiu então corretamente que os papéis sorteados para Fátima, Beatriz, Gina e Silvia foram, respectivamente, rainha, bruxa, princesa e fada, rainha, princesa, governanta e fada, fada, bruxa, governanta, princesa, rainha, princesa, bruxa, fada, fada, bruxa, rainha e princesa. Bem, esse problema aqui parece grande, parece bem difícil, mas olha só como é que nós vamos resolver esse problema. Primeiramente, nós vamos tirar as pessoas envolvidas, né? Então, nós temos, as pessoas são Fátima, Beatriz, Gina, Silvia e Carla. E os papéis da peça de teatro: fada, bruxa, rainha, princesa e governanta. Então, segura essas informações e vamos agora, então, analisar a opinião de cada uma delas para nós chegarmos às nossas conclusões, para montarmos o nosso diagrama, para então nós começarmos a encontrar os valores de cada um. Então, vamos pegar a afirmação de cada uma das pessoas. A Fátima disse: acho que eu sou a governanta. Beatriz é a fada, Silvia é a bruxa e Carla é a princesa. Ora, se o diretor disse que esse palpite é errado, então nós concluímos o quê? Que Fátima não é a governanta, Beatriz não é a fada, Silvia não é a bruxa e Carla não é a princesa. A Beatriz disse: acho que Fátima é a princesa ou a bruxa. E esse palpite também está errado, segundo o diretor. Ora, se ela não é a bruxa, então Fátima não é a princesa e Fátima não é a bruxa. Por quê? Porque está dizendo que está errado. É a negação disso, né? Nós vimos que a negação de um ou é um i, né? Não esse e não esse. Gina disse: acho que Silvia é a governanta ou a rainha. Esse palpite está o quê, gente? Está errado. Então, se esse palpite está errado, Silvia não é governanta e Silvia não é a rainha. O outro palpite disse: eu acho que eu sou a princesa. E esse palpite também está errado. Logo, Silvia não é a princesa. Carla disse: acho que eu sou acho que a bruxa sou eu ou Beatriz. Então, Carla não é a bruxa e Beatriz também não é a bruxa. Concluindo, portanto, nós temos que Fátima não é governanta, Beatriz não é fada, Silvia não é bruxa, Carla não é princesa, Fátima não é a princesa, Fátima não é a bruxa, Silvia não é a governanta, Silvia não é a rainha, Silvia não é a princesa, Carla não é a bruxa e Beatriz não é a bruxa. Ok? Mas o que vai nos interessar nessa questão todinha são essas deduções que nós tiramos. Então, nós vamos pegar cada uma dessas afirmações, né, e vamos colocar aqui para fazermos um diagrama. Então, eu tenho essas afirmações. Ok? Agora, nós vamos montar esse diagrama de acordo com o nome de cada pessoa e o papel que cada uma vai desempenhar. Então, nós temos aqui a Fátima, a Beatriz, a Gina, Silvia e a Carla. São as pessoas envolvidas no problema. E agora nós vamos fazer esse gráfico pelo papel que elas vão desempenhar. E aqui nós temos a fada, a bruxa, a rainha, a princesa e a governanta. Entendido? Então, você pegou as pessoas pelos seus respectivos papéis. Agora, baseado na afirmação de cada uma, né, na dedução que nós fizemos,
Então, nós vamos agora só marcar com X aquele que tiver como resposta verdadeira e com N aquele que tiver como resposta falsa. Diz assim, ó, Fátima não é a governanta. Onde é que está Fátima? Nessa coluna. E onde é que está a governanta? Nessa linha. Então, aqui nós vamos colocar um N. Beatriz não é a fada. Beatriz está aqui e a fada está aqui. Aqui nós vamos colocar um N. Silvia não é bruxa. Está aqui a Silvia e está aqui a bruxa. Então, aqui nós vamos colocar um N. Carla não é a princesa. Cadê? Está aqui a Carla e está aqui a princesa. Aqui nós vamos colocar um N. Ok? Então, já deduzimos todas as afirmações aqui, nós já marcamos no nosso diagrama. Vamos então continuar. Fátima não é a princesa. Está aqui Fátima, está aqui o papel da princesa. Então, nós vamos colocar um N. Fátima não é a bruxa. Então, aqui nós vamos colocar Fátima e aqui a bruxa. A interseção dos dois, a gente vai colocar um N. O próximo diz, Silvia não é a governanta. Está aqui a Silvia e está aqui a governanta. Então, nós vamos colocar aqui o N. Silvia não é a rainha. Está aqui a Silvia e está aqui a rainha. Vamos colocar o N aqui. O próximo diz que Silvia não é a princesa. Está aqui a Silvia e está aqui a princesa. O próximo diz que Carla não é a bruxa. Cadê a Carla? Está aqui a Carla e ela não é bruxa. E Beatriz não é bruxa. Beatriz e está aqui a bruxa. Pronto. Acabaram todas as afirmações. E agora, qual é o passo que nós vamos seguir? Já acabaram as afirmações, agora, gente, vai ficar óbvio, muito óbvio as coisas. Veja, Silvia não é bruxa, não é rainha, não é princesa, não é governanta. Mas ela desempenha um papel, então só sobrou a fada. Logo, eu concluo que Silvia é a fada, entendido? Então, aqui, ó, Silvia é a fada. Isso aqui eu sei que é verdade. Se Silvia é a fada, então a fada não é a Carla, não é a Gina e não é a Fátima. Só para você entender. Nós, segundo a opinião de cada uma das pessoas, nós descobrimos que Silvia não era rainha, não era bruxa, não era rainha, nem princesa, nem governanta. Só sobrou a fada, então é o papel de fada. Se Silvia é a fada, então a fada não pode ser nem Carla, nem Gina, nem Beatriz e nem Fátima. Ok? Muito bem, vamos então agora ver aqui o seguinte. Gina, a bruxa, não é a Fátima, não é a Beatriz, não é a Silvia e não é a Carla. Se não é nenhuma dessas e só sobrou Gina, eu deduzo que a bruxa é a Gina. Se a Gina é a bruxa, então a Gina não pode ser a rainha, não pode ser a princesa e não pode ser a governanta. Entendido? Ok? Então, aqui, ó, nós já encontramos duas coisas. Que Silvia é a fada, que Gina é a bruxa. Continuando aqui, nós vamos perceber o que, gente? Aqui, ó, nessa coluna aqui, ó, que a princesa não é a Fátima, não é a Gina, não é a Silvia e não é a Carla. Ora, só sobrou quem? Beatriz. Logo, Beatriz desempenha o papel de quê? De princesa. Se Beatriz é a princesa, então Beatriz não pode ser a rainha e nem pode ser a governanta. Muito bem. E quem é a governanta? Ó, a governanta não é a Fátima, não é a Beatriz, não é a Gina, não é a Silvia. Quem pode ser a governanta? A Carla. Então, aqui, Carla é a governanta. Se Carla é a governanta, então Carla não pode ser a princesa, não pode ser a rainha, não pode ser a bruxa e não pode ser a fada. Ora, aqui nós temos o papel da rainha. A rainha não é a Beatriz, não é a Gina, não é a Silvia e não é a Carla. Só pode ser quem, gente? Só pode ser a Fátima. Pronto. Então, aqui nós já chegamos à conclusão. Qual é a conclusão? Fátima é a rainha, Beatriz é a princesa, Gina é a bruxa, Silvia é a fada e Carla é a governanta. Observa que em cada linha só existe um valor, né, para cada um. Se você pegar pela linha, você descobre. Se você pegar pela coluna, também você vai ver que só existe um valor. Aí agora fica fácil, né? Porque nós já temos que Fátima é a rainha, Beatriz é a princesa, Gina é a bruxa, Silvia é a fada, Carla é a governanta. Então vamos lá, cadê? Qual é o papel sorteado para Fátima? Rainha, Beatriz, princesa. Então, rainha e princesa, por enquanto é esse.
Gina, bruxa. Rainha, princesa e bruxa. Letra D, né? E o próximo, Silvia, é fada. Então, letra D. Então, essa questão que parecia tão grande, se você desmembrar dessa forma, ela continua sendo grande, mas não é tão difícil quanto, né, a gente pensa que é. Ok? Um abraço e até a próxima questão.